Lages, de 31 de julho a 5 de agosto. Você não pode perder. Venha e traga a sua família. Shows com Marília Mendonça, Que saudade do meu. Leonardo, Eduardo Costa, Detonautas, Belo, Diego e Vitor Hugo e Mano Walter. Ingressos minhaentrada.com.br. Informações e realização Excess Produções. Bom, são 7 horas e 21 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Nova Canabrava. E voltamos aqui nos estúdios e mais uma vez, bom dia Arnaldo Neto, nosso editor da Folha da Manhã e da rádio, e também ao nosso convidado de hoje, o professor Henrique da Hora, presidente eleito do Tec Campus. Henrique, bom dia, obrigado pela presença e mais uma vez, Arnaldo, bom dia. Arnaldo tem a bola, botou no meio, é só dar a saída. Vamos lá. É só lembrar aos nossos ouvintes que sempre acompanham a gente, interagem com a gente pela página da Folha FM. Nós estamos com um probleminha na transmissão, então estamos fora do ar no Facebook. Mas assim que terminar o programa, o link com a entrevista vai estar disponível no site da Folha da Manhã, no folha1.com.br. Então a entrevista completa vai poder ser acompanhada, pode ser reproduzido depois em rede social, enfim, a gente vai poder acompanhar. Mas, Henrique, e é até ruim falar isso, né? Que o professor Henrique foi o professor em técnica informática e no dia que ele veio aqui, a gente não tem a transmissão na rede social. Mas, enfim. Professor, eu queria que você explicasse primeiro o Tec Campus, que é o que o presidente eleito para o próximo triênio do Tec Campus, explicasse para o nosso ouvinte o que é o Tec Campus, qual o objetivo nesse próximo triênio que você assume aí a presidência? Bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes aí que nos acompanham aí de manhã pelo rádio, depois nas redes sociais e no YouTube. É uma honra estar aqui, tenho muito gosto de estar aqui. Mas a Tec Campus, ela é uma incubadora de empresas. E quando a gente fala uma incubadora, a primeira coisa que nos vem à cabeça é aquela palavra incubação. É naquela incubação de crianças, numa maternidade, que a criança nasce frágil, nasce aí com suas debilidades, por algum motivo ela tem que ficar um período com uma atenção maior. A Tec Campus ela faz exatamente isso com as novas empresas. Ela é um ambiente, não vou dizer controlado, mas um ambiente um pouco mais protegido, onde as empresas nascentes da nossa região podem ter aí um suporte inicial. Empreender não é fácil nesse país, nem nessa região, muito menos no país, e é um desafio você ser empreendedor, é um desafio você ser empresário. Os empresários que estão nos ouvindo agora sabem o quão difícil é você pagar seus impostos, manter os salários, etc. O Gilberto Reis, aqui o nosso coordenador do Sebrae Regional, vou mandar um abraço para ele se está nos ouvindo, ele sempre fala que, pelos estudos do Sebrae, que aproximadamente 60% das empresas que são abertas, elas fecham nos seus 2 primeiros anos. Isso é ruim para a economia, porque a pessoa vai e coloca ali seus proventos, seus recursos para abrir um negócio, realizar um sonho. Em 2 anos ela tem que fechar, tem que demitir. Isso é ruim. Então a Tec Campus ela é um local onde a empresa vai poder se instalar, vai ter menos custos, porque ela consegue ficar instalada ali, ter o seu escritório compartilhado ali. A gente fala uma palavra em inglês muito bonita para isso, que é o coworking. Mas, na verdade, é um escritório compartilhado, que ela tem uma internet compartilhada, um café compartilhado, um telefone compartilhado. E isso diminui os custos para quem está começando. Vai ter mentorias, ou seja, vai ter umas consultorias. Eu tenho lá um consultor na área de gestão que ele vai olhar para o cara já experiente, já tem um cabelo branco, já passou por muita coisa. Ele vai chegar ali para o jovem empreendedor. Você está fazendo isso? Você pensou naquilo? Olha, eu já dei consultoria a centenas de empresas e elas falharam aqui. Então, aquele olhar da experiência para o teu negócio nascente, vai ter alguém falar de empreendedorismo, vai ter alguém para dar uma consultoria na área de mercado. Olha, a tua ideia é excelente, mas o teu mercado, ele vai absorver isso que você está querendo vender? Quem são os seus concorrentes? O market share, que quando a gente fala de market share, é aquela fatia do mercado que a empresa quer explorar. Como é que está a competição aí nesse setor do mercado? Você vai entrar numa briga de cachorro grande ou você vai entrar num local que ainda ninguém resolveu esse problema? Então a incubadora ela tem esse papel de fomentar novos empreendimentos.
E há 3 anos atrás eu tive minha primeira eleição, agora eu estou sendo reeleito. Agradeço muito o apoio das instituições que nos suportam na Tec Campus. Quando lá cheguei, a incubadora ela era uma incubadora de qualquer tipo de negócio. E quando a gente olhou para a região, a gente falou, mas tem gente que cumpre esse papel de qualquer negócio. A gente é ligado a instituições. São 14 instituições, eu não vou falar aqui todas que nos apoiam, que suportam a gente, mas a UENF, o Instituto Federal, a Cândido Mendes, o Isicenza, a Estácio, a IC, a ASIC, o próprio SEBRAE, a Prefeitura, todos esses organismos eles nos suportam. E eles nos colocam uma missão muito nobre, acredito eu, que é você ajudar no desenvolvimento regional. Nós, quando lá chegamos, a gente aceitava qualquer tipo de novo negócio. É um novo negócio, a gente qualquer que seja o seu objetivo. E a gente olhou isso, mas não, nós estamos ligados ao UENF, nós estamos ligados ao Instituto Federal. Nós temos uma obrigação moral de fomentar negócios de base tecnológica. Porque os negócios de base não tecnológica, que nós chamamos de tradicional, eles já têm bastante suporte. Eles já têm bastante instituições para suportarem. Mas a gente olha para a nossa região e verifica que ela, ao longo da sua história, ela sempre teve uma base econômica muito sólida. Se a gente lembrar lá na história, todo mundo aqui lembra da Escravizaura, é um drama muito bom de ser visto, já teve 2 novelas, eu acho que até hoje é a novela mais assistida no mundo. Mais vendida internacionalmente. Eu acho que é da China, até hoje passa a primeira. A primeira com Lucélia Santos. Lucélia Santos, eu estava tentando lembrar esse nome. Isso mesmo. E as pessoas esquecem que esse drama passa aqui, e era economia baseada no café. Então essa região aqui, ela se desenvolveu muito baseada no café. Aí depois que acabou o ciclo do café, nós começamos o ciclo da cana. E foi muito bom, a gente foi conhecido aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por causa do ciclo da cana muito robusto. É verdade. E aí depois chegamos a ter 16 usinas aqui em Campos, né? 16 ou 17. Exato, foi uma potência muito grande. Eu não vou aqui debater, não sou especialista no assunto, por que a matriz saiu da cana e chegou agora num terceiro ciclo que foi do petróleo. Acho que aqui na década de 70, na Bacia de Campos, mais em Macaé, teve a Petrobras e a sua cadeia produtiva, as empresas que dão suporte, fornecem serviços para a Petrobras, mas empregou muita gente. Aí veio a crise do petróleo e gerou um bom desemprego não, gerou um desemprego daí. Índices consideráveis, né? Mas Campos sempre teve essa tradição de uma cultura só, né? Exato. Essa dependência a um ciclo. Exato, e empregou muito. E aí a nossa população, as pessoas que estão envoltas nisso sempre foram nessa dependência de uma monocultura, de uma economia baseada somente em uma atividade econômica. E ainda está aquela expectativa. Qual que vai ser o próximo ciclo? Quem vai ser a próxima grande empresa, o próximo grande setor que vai nos prover emprego? Tinha uma expectativa muito grande com o Porto do Açu, mas imensa com o Porto do Açu. Já é uma realidade, está aqui do nosso lado. Eu acho interessante que o Porto do Açu inteiro, todas as empresas ali colocadas, etc. Eu posso estar falando um dado que não é tão preciso, mas a ordem de grandeza está correta. É mais ou menos isso. Está empregando ali diretamente entre 6 e 7 mil pessoas. Numa cidade nossa, que tem 500 mil de habitantes, se você colocar aí as outras, vai dar um pouco mais do que isso, os outros municípios do meu redor, com todas as aspas e com todo o respeito aos que fazem as análises, é muito pouco. É muito pouco que emprega. Se a gente pensar, salvo engano, os investimentos que foram colocados no Porto do Açu, aí desde do início do seu projeto até agora, chegam a aproximadamente 8 bilhões. Eu quero fazer uma reflexão, que eu tenho dificuldade de saber o que é 1 bilhão. R$1.000 eu sei, R$1.000 é um salário mínimo. R$1.000 a gente consegue ali sacar R$1.000, dar um bolinho de dinheiro. R$1 milhão é difícil a gente imaginar o que é R$1 milhão, mas são duas casas bonitas num condomínio. Você tem noção o que é R$1 milhão? 1 bilhão é complicado. 1 bilhão é complicado. Mas a reflexão que eu faço é o seguinte: a gente consegue saber o que é 1 segundo? O que é 1 segundo? Pronto, passou. Foi 1 segundo agora. O que são 1 bilhão de segundos? 1 bilhão de segundos são aproximadamente 33 anos. 33 anos.
Aqui no Porto já foi investido aproximadamente 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aí a gente pergunta, cadê esses empregos gerados desses investimentos? O Porto do Açu ele é altamente tecnológico. Ali a gente tem gente trabalhando com tecnologia. E essa tecnologia está sendo desenvolvida onde? Está desenvolvida aqui na região, porque o emprego que está gerando é de operador de tecnologia. Não é em desenvolvedor de tecnologia. E a gente tem aqui o Instituto Federal Fluminense, a gente tem aqui uma UENF, a gente tem aqui uma Existência, a gente tem aqui uma Cândido Mendes, a gente tem um polo de inovação. Por que essa tecnologia não está sendo desenvolvida aqui? Aí eu estou empregando alguém com... É normal, isso é a globalização. Mas a operação aqui na nossa região está empregando um desenvolvedor de tecnologia na Europa, nos Estados Unidos, na China, mas não aqui, sendo que nós temos as competências necessárias para desenvolver a tecnologia aqui. E isso me causa muita ansiedade. Nós temos uma responsabilidade, tanto eu, enquanto professor do Instituto Federal Fluminense, quanto o diretor de uma incubadora de empresas de base tecnológica, a fomentar a inovação. Eu pergunto uma coisa a você da seguinte forma. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu aconselhei, tinha um filho de 4 anos, eu falei, olha, tem um colégio, você tem situação, tem um colégio aqui que está ensinando a partir de 6, 7 anos de idade inglês. Isso. Mas no estilo escola americana, onde as aulas são em inglês. E isso, eu falei para a pessoa, e isso você vai evitar depois de você ter que pagar um cursinho de inglês lá na frente que não ensina nada. Ou ensina pouco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que você pegar uma criança de 6 anos e ensinar um idioma e ela em menos de um ano está falando fluentemente. Sim. Porque nós aprendemos com muito mais dificuldades depois de uma certa idade do que uma criança que é uma esponja. É cultura. Inovação é cultura. Exatamente. E a resposta de não, tem que aprender português. Então, diante de uma resposta dessa, você já vê mais ou menos a mentalidade. Então, numa situação como o Porto, como você falou, por que não se está desenvolvendo nas instituições de ensino a tecnologia necessária para formar pessoas capazes de assumir esses cargos? Esse é um assunto que me causa muita alegria de debater, que inovação é cultura. Aqui a gente tem uma possibilidade que está sendo construído ali no Palácio da Cultura, colocar um centro municipal de inovação. Nós falamos isso ontem aqui. É pena que eu não consegui ouvir, porque esse assunto me deixa muito... E as pessoas esquecem que inovação é cultura. A inovação ela não se dissocia, ela dissociacia de... Ela está junto com a cultura. Quer ver uma coisa interessante? Na Tec Campus a gente tenta muito promover não só os empreendimentos, mas uma cultura do empreendedorismo e da inovação. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos ali eu professor, estou na minha sala de aula, eu tenho um aluno que esse aluno é excelente. Ele é o melhor aluno. Ele faz as tarefas, ele aprende, ele debate, ele tem boas notas, ele é uma referência ali entre os alunos, entre os colegas. Qual que é a ambição desse aluno? O que ele quer ser depois que ele terminar os estudos? A primeira coisa que nós pensamos, ou que normalmente se pensa, é que ele quer ser um servidor público. Ele quer fazer um concurso. Eu não vou debater aqui serviço público, que isso é um tema longo, mas as nossas melhores mentes querem fazer um concurso público para terem a sua estabilidade. Que eu vou ser sincero, eu não acho que estão os melhores salários lá, não. Lá tem uma estabilidade muito boa, mas os melhores salários não estão lá. E normalmente as mentes que vão para o serviço público salvam uma ou outra, etc. Fazer aqui mandar um abraço para o meu reitor Jefferson. Ele é servidor público, mas é uma mente diferenciada. Eu acho ele absolutamente incrível. Mas tirando esses casos assim, as nossas grandes mentes, elas não querem empreender. O nosso professor em sala de aula, ele fala, se você for bom aluno, você vai trabalhar para uma grande empresa. E na minha opinião, o discurso se você for um bom aluno, você vai fundar uma grande empresa. E aí a gente pode ver aí os exemplos internacionais, Bill Gates, Steve Jobs, agora o Mark Zuckerberg mais recentemente. Eles eram alunos brilhantes, alguns nem se formaram, desses aí nenhum se formou, mas eram alunos brilhantes. E ao invés de quererem trabalhar para alguém, eles fundaram a própria empresa. Então a gente tem ainda uma cultura do empreendedorismo e inovação
ainda não arraigada na nossa sociedade. É preciso, se você tiver uma boa ideia, você monta a sua empresa e entrega para a sociedade. Inclusive, Henrique, esse pessoal que está contra a colocação de uma... Centro Municipal de Inovação, eu não entendi ainda o Palácio argumento da Cultura. deles. Não, é um argumento eu também não consigo entender. Porque Você cultura, o palácio chama-se Palácio da Cultura, só se eles quiserem mudar o nome. Eu não vejo nem viés político, eu acho mente arraigada mesmo. Eu não sei, eu gostaria de entender um pouco mais os argumentos para até conseguir conversar, mas de se associar a cultura da inovação, da cultura do empreendedorismo de outras culturas, não me parece bacana. Eu poderia aqui promover um debate, eu me disponibilizo a vir aqui conversar, porque uma sociedade que bem se desenvolve, ela tem a cultura da inovação na sua raiz. Quer ver uma coisa? Eu não gosto muito de diversos aspectos da cultura americana. Eu poderia falar aqui um pouco coisas que me desagradam, mas eu não vou falar do que me desagrada, eu vou falar do que me agrada. Se a gente olha em filmes americanos, até canadenses, eu morei no Canadá e lá também é assim, eu tenho mais apreço pelo Canadá. E a gente vê isso em filmes, em desenhos, em séries. Você tem uma pequena criança, essa pequena criança vai lá ou num hortifruti, numa quitanda, ou vai lá num limoeiro, colhe alguns limões. E aí ela vai lá, ela corta com o auxílio de algum pai, faz ali uma limonada horrorosa. Vai estar azeda, vai estar com doce, não vai estar gelado o suficiente. Aí ela coloca ali na frente da sua calçada, ela vai e coloca uma bancadinha, um camelô, horroroso também. E a sociedade do entorno, ela faz o quê? Ela compra a limonada dela. Exato. Eu cansei de ver isso lá. E ela compra aquela limonada por quê? Porque ela quer tomar limonada? Não. Porque ela quer desenvolver a cultura do empreendedorismo naquela criança. Aqui, por exemplo, já denunciariam os pais dessa criança como trabalho escravo. Isso não é trabalho escravo, né? Isso acho que é uma coisa não, cultural. Mas aqui já denunciaria, já chamaria o... Aqui a cultura do empreendedorismo ela é meio até demonizada algumas vezes, né? E, professor, será que não falta um incentivo ao empreendedorismo, até mesmo na rede pública de ensino? Por exemplo, eu fui aluno do IFE, o professor foi o Neilton hoje do Cicobi. Um abraço para o meu caro amigo Neilton. O professor Neilton dá aula de empreendedorismo, já o conhecia antes lá da praia, em Atafona, aí ele foi meu professor de empreendedorismo dentro do curso de informática industrial do IFE. Isso. Então você tem dentro de um curso de informática uma aula de empreendedorismo porque você pode abrir sua empresa a partir dali. Será que não falta isso também, por exemplo, no ensino médio brasileiro? Nos Estados Unidos o empreendedorismo ele é incentivado, como você falou, desde criança. Por que a gente aqui meio que demoniza isso? Eu não discordo de você, não, concordo. O empreendedorismo devia ser na mais tenra idade, teve lá de criancinha. É cultura. Eu não consigo desassociar a prática do empreendedorismo da cultura. Se nós queremos ter bons empreendedores daqui a 20 anos, nós temos que desenvolver a cultura do empreendedorismo agora. Neilton, mandar um grande abraço lá. Hoje ele está no Cicobi, mas acho que ele é professor... ele é professor aposentado nosso. Foi meu professor também, tenho um apreço imenso pelo Neilton. Mas assim como ele dava aula de empreendedorismo, nós temos algumas ações. Eu sei que o Sebrae estava tentando desenvolver uma ação para o empreendedorismo para as escolas públicas. Isso é positivo. Eu não vou tomar aqui partido de ninguém, mas eu posso, enquanto professor, enquanto presidente da Tec Campus, que eu fomento o empreendedorismo, eu posso elogiar algumas ações. Ali o Romeu e Silva Neto, na Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele está começando, está para sair, acho que daqui a 1 ou 2 semanas, aí eu não vou dizer que 1 ou 2 semanas, que eu posso estar cometendo uma imprecisão, mas um edital de fomento ao empreendedorismo. Qualquer pessoa da cidade de Campos, com fomento público da prefeitura, poderá se candidatar a esse edital, receber alguns auxílios da prefeitura para empreender. Empreender é bom para a população, porque ele vai ter um produto que antes não existia, esse empreendedorismo tecnológico. É bom para a prefeitura, porque ele gera impostos. Os impostos gerados das atividades que envolvem inovação são muito melhores. Eu vou fazer só uma pequena reflexão. Qual que é o impacto ambiental que um Uber causa no município? O Uber está aqui instalado em um município, acho que é um município no interior de São Paulo que ele está instalado. A gente, quando paga lá no nosso cartão de crédito, a gente vê que foi faturado no município tal. Esse município tal agora que me foge a memória qual que é. Olha que fantástico para ele. Ele fatura as viagens do Brasil inteiro.
e paga o imposto devido, né? Não sei se é o ISS, ISSQN, o imposto lá devido municipal do Brasil inteiro. E qual que é o impacto que causa naquele município? O prefeito desse município está adorando, porque ele é sede, ele recebe todos os impostos, e é um imposto de uma atividade tecnológica de impacto baixo. Então, para o município, para o gestor público, a tecnologia é muito boa. Agora a gente vai para a sociedade. Olha, eu não sei, a minha vozinha, Deus a tenha, minha vozinha cozinhava num fogão a lenha. Comida muito gostosa, aquele cafezinho que fica ali com aquele café cozinhando, etc. O fogão, minha avó cozinhava assim. Minha mãe já cozinhava no fogão a gás. Eu cozinho no iFood. E faço cada parmegiana no iFood fantástica. Você quer ver uma coisa interessante em relação a isso que você falou, do empreendedorismo. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, ou mais talvez, o Luiz Kinderé, do Brownie do Luiz, esteve em Campos. Ah, sim, conheço essa história, fantástica. Ele com 14 anos, 13 para 14 anos, ele pegava a raspa do bolo. do browniezinho, botava numa latinha para aliviar a larica dos amigos. Né? Os amigos da escola, tudo fumava seu baseado, depois dava aquela fome de doce danada e daí surgiu o Brownie do Luiz, entendeu? Mas aí de repente alguém chega, não, mano, uma criança de 14 anos, gente, vamos chamar como é que chama? O Conselho Tutelar. Isso, o Conselho pra mim, Tutelar não é infantil. o Conselho Tutelar é para criança de 7, 8 anos que trabalha no campo como trabalho escravo. Carroaria mesmo. na Carroaria roça. na roça, isso sim, né? E mesmo, outro dia queriam denunciar o pai que estava ensinando o filho, já de 11, 12 anos, aí como fazer um emboço numa parede. Porque pedreiro, fala, meu filho, você vai aprendendo, porque isso aqui aprender tem uma... um ofício, eu não coloco como atividade infantil. Esse tema está muito à flor da pele por causa das recentes declarações aí do governo federal. Então, isso para mim não é trabalho infantil. Trabalho infantil, a gente tem que educar as nossas crianças, é nossa obrigação enquanto sociedade. Eu acredito que esse tipo de atividade ele é educativo, ele desenvolve cultura empreendedora. Não acho que a criancinha ali vendendo a sua limonada na frente da sua casa, a limonada é ruim, aquilo não dá lucro, o objetivo daquilo é desenvolver uma competência de conversar com as pessoas, etc. No trabalho infantil não, isso. A criança tem que estudar, tem que brincar, e eu acredito que isso faz parte do desenvolvimento cultural de uma pessoa. Mas essas atividades empreendedoras são muito bacanas. Como eu estava comentando, o município se beneficia dos impostos melhores. A sociedade se beneficia de um produto que não existia antes, como o iFood. E, enfim, eu não consigo enxergar, e eu me esforço muito nisso, em problemas de uma cultura empreendedora, de uma cultura da inovação. É bom para qualquer ator do ecossistema. Quando a gente fala ecossistema, está falando a sociedade, o setor público, as empresas, todos se beneficiam. Aqui em Campos está com uma startup nascente do meu amigo Guilherme Pedra e do Frederico Fiuza, eu mando um abraço para eles que nos ouvem agora, que eles estão fazendo, com todas as aspas, o iFood da farmácia. Eu acho isso fantástico. Olha que história interessante. O Guilherme ele é realizado, ele já trabalha aí na área da engenharia, ele pilota, eu não sei exatamente o nome que se dá, não é prático, porque prático é quem estaciona o navio. Ele é o piloto do navio em alto mar. É realizado. E uma vez pediram para ele, olha, cuida da sua avó aqui. Aí ele, cuidando da avó dele, já idosa, falou, olha, tem que comprar os remédios. E a avó já tinha um roteirinho certinho que o remédio tal é mais barato na farmácia tal. O remédio tal é mais barato na... E ela saía quase que uma peregrinação para comprar os remédios dela, os mais baratos. Porque o aposentado nesse país, a gente sabe que quando chega lá no final da sua vida, você tem um gasto maior com os remédios, que come a maior parte dos seus recursos. O que ele fez? Olhando para sua avó, ele teve uma ideia, ele teve uma atitude empreendedora, que ele desenvolveu um aplicativo, quem quiser procura aí nas lojas de aplicativos, não vou dizer, vou dizer o nome sim, que se me permitirem, chama-se Pediu Farma, que você coloca ali o remédio, aí o aplicativo, ele vai... Busca onde está mais barato. Onde está mais barato e entrega. E ele falou, agora minha avó pode ficar em casa. Viu como a avó do Guilherme, agora ela, em vez de fazer uma peregrinação pelo remédio mais barato, na palma da sua mão, ela tem toda essa peregrinação...
É assim como a sociedade se beneficia da inovação. Exato. E isso é cultura. É a cultura do empreendedorismo. Se o Guilherme não tivesse essa atitude empreendedora, não olhasse para a avó dele querendo resolver esse problema... Não teria se dado conta. Foi assim que o iFood surgiu. Foi assim que todos esses aplicativos surgiram. Vários. E por que não surge na nossa região? Henrique, vamos fazer um pequeno intervalo agora, 7h45. Arnaldo, se quiser uma pergunta para você responder na volta, é uma boa. Eu acho que no próximo bloco a gente pode falar sobre exemplos práticos. Os projetos estão sendo desenvolvidos no Tec Campus. Sim, tem alguns projetos claro. interessantíssimos, inclusive sobre barragens. Acho que esse é importantíssimo a gente abordar no próximo bloco. Que a gente não vou fazer nenhuma pergunta, vou deixar um tema para a gente estar discutindo no próximo bloco. É fundamental porque as pessoas, ao invés da gente só teorizar, a gente mostra na prática o que está sendo feito. Exatamente. Bom, vamos a um pequeno intervalo. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A rede de drogaria